Olá, Tutameia está ao vivo, sempre trazendo para você um personagem, um brasileiro que nos ajude a compreender melhor um momento em que a gente vive no nosso país, para que a gente possa atuar melhor, viver melhor, trabalhar melhor nessa nossa pátria tão querida. Ela é Eleonora. Ele é o Rodolfo. E ele é o Luiz Nassif, que vai estar conosco nessa conversa sobre seu novo livro, sobre conjuntura, sobre esse mais recente caso aí com o Lula. Mas antes de a Eleonora fazer a sua primeira pergunta aí ao Nassif, eu queria te convidar para participar da nossa conversa, não só mandando seus comentários, mas ampliando o alcance aí das palavras do Nassif. Então, divulgando entre seus amigos, compartilhando nas redes sociais essa entrevista que está sendo transmitida ao vivo. E lembrando que fica disponível depois no nosso canal de vídeo, o Tutameia TV. Nosso trabalho todo é ancorado no site Tutameia, o endereço é tutameia.jor.br. Eleonora. Nassif, muito obrigada por você estar aqui hoje nos nossos estúdios caseiros do Tutameia, para falar do livro, da biografia do Moreira Salles e para falar da situação do país. Hoje a gente estava conversando aqui, hoje um dia, os dias estão numa conjuntura como a gente nunca viu. Acho que você está nessa lide aí há algumas décadas, jornalista premiado. Então, como é que você está vendo essa situação e esse desdobramento de hoje do caso Lula, que vai ser transferido para Tremembé? Ainda não está muito claro o que está por trás aí dessa decisão da juíza, né? Pode ser desviar um pouco, pode ser aquilo nosso, afasta de mim esse cálice, né? Porque realmente a Lava Jato acabou definitivamente, né? E ontem, com aquelas informações aí do El País com o Intercept, que procuraram na Suíça informações, que quiseram induzir as investigações da Suíça em cima do Gilmar. E agora o STF conseguindo o material, não sei se o material do hacker é o mesmo do Intercept, mas de qualquer modo o Gilmar já anunciou auditoria agora no material. Se não for o mesmo, mostra a falsificação que tentaram impingir, né? Se for o mesmo, ele vai ter acesso a um material amplo, que você vê as reações agora de Lava Jato, Sérgio Moro, não é mais questionando a validade do material, né? Questionando o contexto. Mas ontem é uma coisa... E vai aparecer muito mais coisa, né? Porque a parte central que vai pegar a opinião pública aí são as negociações com advogados. Você tem muitos indícios. Negociações do quê? De delação premiada, né? Você tem muitos indícios muito fortes, né? Aquele caso do Tacla Duran, que você tem claramente ele negociando com o Hobby, né? Como ele chama? O Possobon, que o Deltan chama de Hobby, né? Ele negociando com o Zucoloto, que é o melhor amigo do Sérgio Moro, faz a negociação, o cara mostra as condições, no dia seguinte vem um e-mail periciado já, né, do Possobon, acho que é o Possobon mesmo, com as condições propostas lá pelo Zucoloto, inclusive o Zucoloto explicando como que seria o truque para livrar o Tacla Duran de pagar a multa de 15 milhões de dólares. Fala, nós vamos... o próprio Possobon coloca isso, né? Nós vamos indicar uma conta X, essa conta, se não tiver o saldo necessário, a multa fica estipulada em 5 milhões de dólares. Que claramente que deve ter feito com outros também, né? Então era muito dinheiro envolvido que dependia de procuradores e do juiz, e no momento que eles achavam que tinham plenos poderes e que jamais seriam incomodados, porque estavam falando em nome do bem do Brasil, né? É impossível que não tenha corrupção. Daí você tem o caso do Marlos Zanes. O Marlos Zanes é um advogado lá do Paraná, sobrinho do Flávio Arnes, o senador, que jogou dinheiro que não acabava mais para as APAES do Paraná. Ele era o cara que defendia todas as ações das APAES do Paraná, e quem era diretora jurídica das APAES era a Rosângela Moro. E, de repente, ele entra substituindo aquela Cata Preta. Sim. Então, são muitos casos aí, né? O irmão do procurador que era advogado. Depois se descobre que esse procurador bancou cartazes aí em defesa da Lava Jato. Que o procurador vai tirar o dinheiro do bolso e vai
bancar campanha pró-Lava Jato, né? Então são muitos. O caso do como é que chama? João Santana, que sai com dinheiro. O Palocci sai com dinheiro. Então, tem denúncias que contas deles não foram incluídas no levantamento da Lava Jato, né? Então, são muitos pontos uma aí. Uma operação que alega ser contra a corrupção se lameou totalmente. E usou como um instrumento de chantagem, né? Você pega aí as pessoas que mais defenderam a Lava Jato. Pega o Álvaro Dias. Ele foi alvo de denúncias lá que não caminharam. Randolfo Rodrigues, mesma coisa. E nem estou dizendo que as denúncias eram fundamentadas ou não. Quando você lê as do Randolfo, aí você vê que não... Mas se tivesse na mira da Lava Jato, eles iam acabar com ele, independentemente dos indícios serem consistentes ou não, como fizeram com outros também. Fizeram com o Lula. Com o Lula. O Lula, você vê, né? Fernando Henrique Cardoso. Poderiam pegar a hora que quisesse também, pelas mesmas razões que pegaram o Lula aí para... e daí vem o próprio Sérgio Moro nos diálogos, não vamos mexer não, que é nosso aliado. Daí você pega o advogado aí, como é que chama? Esse advogado que está apoiando aí o velho Cavalhosa. Modesto Cavalhosa. Mesma coisa, braço armado da Lava Jato, que usou o Randolfo para tentar o impeachment do Gilmar e usou o Cavalhosa para tentar o impeachment do Gilmar. O Cavalhosa tem uma ação bilionária aqui no Brasil, repetindo o padrão americano de indenização para acionistas aí. Que depende do quê? Depende da Lava Jato. Aquela ação bilionária contra a Petrobras só saiu porque tinha cumplicidade da Lava Jato e do Rodrigo Janot, que levaram elementos para transformar, pegaram as delações do Paulo Roberto para transformar a Petrobras de vítima, que era vítima. O que separa? A empresa não pode ser acusada, mas quando que a empresa é culpada? Quando a corrupção é em benefício da empresa. Sim. Ali o que acontecia? Toda a corrupção era contra a empresa, então a empresa era vítima. Daí o Ministério Público, não o Ministério Público, não vamos confundir essas porcarias com... Mas Rodrigo Janot e a Lava Jato vão até os Estados Unidos e entregam provas, supostas provas, para transformar a Lava Jato em ré. Porque eles não tinham direito, não tinham transformar a Petrobras em ré. A Petrobras. O que eles não poderiam fazer, né? Não, mas de modo algum. Na época nós gritamos, um colunista nosso falou, gente, quem tinha que estar nessa comitiva era a Advocacia Geral da União para defender a Petrobras, pô. Eles foram, entregaram o material, voltaram de lá com informações contra a eletronuclear brasileira, entregues para ele por ex-advogados da indústria eletronuclear norte-americana. Então, é corrupção. E é lesa-pátria também. É crime de lesa-pátria. Crime de lesa-pátria. Nós falamos lá na época, lá, o dia que tiver retomar a democracia aqui, o Janot não escapa de um julgamento por crime de lesa-pátria. E daí, quando você vê todo esse esquema que foi montado lá com o Departamento de Justiça e tudo, que quebrou as pernas da Petrobras, acabou com o pré-sal e tudo, foi destinado 2,5 milhões de reais para eles, pô. Então não tem como, né? Não tem como. Foi o maior esquema de corrupção da história. A Lava Jato. A Lava Jato. E vendendo essa imagem que o Brasil é a maior corrupção do planeta, acabando com a imagem do Brasil lá fora, acabando com a imagem da Petrobras e montando o maior esquema institucional de corrupção da história. Destruindo a indústria. Destruiu o país, né? A indústria nacional deixou o país nas mãos agora desse pessoal aí, esquema Bolsonaro, o escândalo já escapando por todos os poros, aí com o Paraguai, com negócios com aquele indonésio lá que está querendo entrar aqui no Brasil. Sim, na compra da Eldorado. Na compra da Eldorado. A primeira coisa que os Bolsonaro fazem, no dia seguinte às eleições, o tal do Flávio e o Itzel vão para Israel para negociar com a indústria de segurança de Israel, que é uma das mais corruptas do planeta. Lembra o caso que teve aqui em São Paulo, com o Quercia lá atrás? Então, eles jogaram a gente nas mãos de uma organização criminosa. Ligado a milícias, ligado a... É complicado, né? Essa autocrítica geral aí do pessoal que apoiou não vai acontecer não, porque é tão vergonhoso que eles não vão ter coragem, mídia e tudo, né? Bom, e a cada dia surgem episódios novos, um mais aberrante que o outro, né? Hoje, a gente estava comentando no início do programa, essa decisão judicial
envolvendo, da juíza Carolina Lebos, envolvendo o Lula, definindo que ele não deve mais cumprir pena lá em Curitiba, ele deve ser transferido para São Paulo. E aparentemente não, um juiz corregedor aqui de São Paulo definiu o presídio de Tremembé, né? Logo depois, né? Bom, o Instituto Lula, a defesa, todos estão denunciando isso como uma tramóia, um esquema para prejudicar Lula, dizendo que, ao contrário do que diz a sentença, a defesa não pediu transferência e que isso é uma tentativa de humilhar Lula às vésperas de talvez o seu habeas corpus vir efetivamente a julgamento. Como é que você acompanha isso e qual a sua opinião a respeito desse caso? São politicamente, estrategicamente, taticamente estúpidos. Porque no momento que você está revelando toda a maracutaia que envolveu a ação da Lava Jato, eles mantêm o mesmo estilo da crueldade até o último limite, de não tratar, não fazer um tratamento de preso comum. Sabe? Os direitos de uma pessoa. Não, ele não. O fato de ter sido presidente não torna ele com direitos especiais. Sim, mas ele não tem nem os direitos de um cidadão comum. Então, à medida que caminha, digamos, vai desvendando cada vez mais, digamos. O tema é crueldade, mas ele está exposto hoje a uma pessoa cruel. Não é só o Bolsonaro aí, os filhos, que são cultivadores do ódio mesmo, da crueldade. São ruins. Esse pessoal da Lava Jato, Sérgio Moro, essa juíza, são intrinsecamente ruins. Eles não têm empatia com pessoas, não têm... Hoje um conhecido estava me falando, para interpretar essa parte do Paraná, você tem que ler o Dalto Trevisan, efetivamente. É o exercício continuado da maldade, sabe? Eu não sei o que aconteceu com o Paraná, Então, eles se expõem a essa faceta no momento em que estão sendo desmascarados por toda essa investigação do Intercept, né? E daí, você vê, a vergonha maior é um país que permitiu a um boboca que nem Deltan e outros aí se imbuir do poder que tiveram aí, o poder de chantagear, poder de intimidar, de se achar acima do bem e do mal. Como que uma pessoa, um boboca do interior, com todo respeito, eu sou um seguidor do interior, mas você tem um interior caipira, que sabe, você tem um provinciano, você encontra provincianos aqui em São Paulo também, pessoas absolutamente provincianas, dando de moderno, sabe? Eu sou investidor da XP, eu sou seguidor de esportes radicais, vocês não acreditam, mas eu faço surf. Esse deslumbramento que tomou conta, e é interessante, quando você pega o perfil psicológico dos principais personagens, a mesma coisa, um deslumbramento doentio, aquele, como é que chama, o juiz lá do Rio de Janeiro, Bretas, se mostrando alterofilista, esse Witzel se vangloriando de ser um genocida, né? Até perto dele o Sérgio Moro até que é bem discreto, o Sérgio Moro é mais profissional, né? Mas, agora, que país é esse que deu um poder para pessoas tão imaturas, permitiu que pessoas psicologicamente perturbadas assumissem esse poder que assumiram, né? Isso que você está falando me faz pensar no livro, porque era um outro tempo, né? E a semana passada, acho que houve um comentário do presidente Itaú sobre as barbaridades do Bolsonaro, e ele dizendo tudo, em resumo, assim, fazendo uma leitura condensada, tudo bem porque as reformas estão andando e tal. Quer dizer, a gente já teve uma época assim que os banqueiros, ou a chamada burguesia, ou, enfim, tinham tinha uma visão de país, né? É um pouco que eu acho que é o que você mostra aqui nessa biografia. Vamos mostrar a biografia? Vamos fazer aqui aquele esquema. Isso. Vou fazer aqui, está aí o Nassif, o autor de sua obra. Certo. Aqui, Walter Moreira Salles, O Banqueiro Embaixador e a Construção do Brasil. Aliás, o filho dele é presidente do conselho do Itaú, né? Certo. Você já teve o próprio Olavo Setúbal aí, o próprio Cândido. O Cândido é de uma família quatrocentona que devia sentir um mínimo de responsabilidade pela
construção do país aí, né? É parente do Cavalhosa, parente do Bressa, tem alguns parentes. O próprio pai, ele tinha... O pai, o Fernão Brás, ele tinha uma visão de país mais apurada. Mas teve uma deformação tão grande nesse padrão dos chamados bilionários aí, uma deformação muito grande, né? Muito grande. O que aconteceu com essa... Você passou... Essa financiarização foi muito expressiva. E eles ganham... A disputa por rentabilidade... Por que o Cândido está com essa celebração, dizendo que maravilha, que o Brasil tem 12% de desempregados, logo tem espaço para crescer. Ele está olhando o que pode abrir de negócios para o Itaú e para os bancos em geral, com todos os negócios que estão sendo anunciados aí de privatização, de reforma. Então, eles estão todos preparados aí, já colocados em ativos, aí, esperando a tal da avalanche do investimento externo, daí para vender os ativos valorizados, né? Mas é uma falta de responsabilidade institucional em relação ao país. Me surpreende muito. Eu conheci o Cândido em outros momentos aí. É de uma família que tem várias pessoas com sensibilidade. Os próprios Setúbal aí tem, você tem pessoas aí, familiares aí, com muita sensibilidade, preocupados e tudo, né? Mas daí solta essa falando em nome do próprio banco, né? Então a perda de sensibilidade. E quando você pega as pessoas que estão celebrando aí Bolsonaro, todos têm interesse específico. Então, interesse específico. Você pega a agricultura porque está arrebentando com qualquer forma de controle da Anvisa. Ontem ele dizendo que a Anvisa demora para poder achacar. Então ele faz todo o serviço sujo. É que nem ocorreu com a campanha do impeachment e da Lava Jato. Eles fazem todo o serviço sujo, depois você tira o corpo dizendo que não tem nada a ver com isso. Tem a ver. O aprofundamento da crise, do ódio, que tem a ver com essas pessoas que estão dando, com o Cândido Bracho e com outras pessoas que estão dando esse apoio, pensando especificamente na rentabilidade que vai abrir para eles nos próximos meses. Veja bem... Eles normalizam o tipo de atitude, de palavra, de ação que se vê aí no clã Bolsonaro e outros. Né? Você vê que o sujeito de uma grande corporação, ele tem que ser estadista também. Ele tem que ter noção de Estado. Você tem aqui, tem o próprio Walter Moreira Salles aí, e outros aí, Antônio Emílio. Então você tem que ter noção de país. Agora, quando você fala em nome do maior banco brasileiro e exprime um conceito desse, mostra que, digamos, a dimensão de CEO que você tem hoje. As próprias multinacionais, até um tempo atrás, tinha... executivos aqui que eram verdadeiros diplomatas de seus países. O Hermann Weber, aquele da Volks lá, o Schauer da... Então você tinha essas pessoas com uma visão de Estado, uma visão de estadista. A gente fala muito, a política acabou porque não tem mais estadista, realmente. Mas quando você olha o setor privado, cadê os estadistas? Eu tive uns 2 anos com o Paulo Cunha, que é um baita cara, e também está com muito problema de adoentado e tudo, né? Mas aqueles porta-vozes que vinham e tinham a noção do interesse do seu setor, mas acoplado ao interesse do país, você não tem mais. Então a financiarização, ela diluiu esse conceito de interesse nacional, porque o capital gira para todo lado. Então quando eles estão na mesa de operações... Tem a filial nos Estados Unidos, a filial na Europa, isso e aquilo, e eles vêm tudo como uma grande mesa de operações, né? É uma insensibilidade muito grande. E daí saem, em alguns casos, quando você pega o Lehman, ele sai com essas histórias de, não, tem que fazer um esforço pontual aqui para a parte de educação, criar algumas lideranças aqui, mas a visão... Eu tive num evento agora, semana passada, da Fundação do Cabral, excepcional. 33 executivos pensando o Brasil, mas de uma forma... entusiasmadora, sabendo que a empresa, a grande corporação, é responsável também pelo país, montando operações para redução do ódio, para apoio aos setores vulneráveis. E esse apoio não é convidar o pessoal para vir para o baile, não. É o pessoal ajudar na montagem da festa. Mas uma visão... Olha, eu saí de lá entusiasmado, né? Mas isso aí não se espraiou para os setores relevantes. O setor financeiro é o setor mais vulnerável. Isso é que o Cândido não percebeu. Mais vulnerável. Vulnerável a ataque externo, você está dizendo? Não, é vulnerável quando tiver uma mudança na economia e na política, ele está marcado. Os ganhos que ele teve nesses anos todos aí permitiu ao setor ficar poderosíssimo, mas é uma baita vulnerabilidade política.
Se ele não criar caminhos de legitimação, qualquer governo que entre de forma mais autoritária, que não seja um babaca que nem esses Bolsonaro aí, vai investir contra o setor financeiro. Pô. Então é nesse momento que você exige os estadistas, né? E ele não tem essa dimensão. O que eu estava vendo aqui no subtítulo, né? Construção do Brasil. Parece que hoje o que todo mundo está envolvido é na destruição do Brasil. O Dr. Walter, o sonho dele era ser um grande empresário de um grande país. Sabia ganhar dinheiro, era um grande ganhador de dinheiro. Só que o que ele fazia? Grandes transformações estruturais no país, nesses momentos de grandes transformações, mudanças tecnológicas e tudo, que o capital financeiro é relevante para acelerar essa transição. E ele fazia isso, fez com refinarias, fez com rodoviarismo, fez com vários setores. Né? É interessante que a pessoa que mais se aproximou, você pega o Brasil, como ficou deformado o conceito de valores aqui. Tem 2 grandes empreendedores que surgem nesse período. Fora as empreiteiras que... Um deles, Jorge Paulo Lema. O que o Lema fazia? O Lema fazia compra de ativos. E catalisação. Montou catalisação aqui. E toda a estratégia dele de gestão consistia em corte de custos. Pegou o Falcone, que só sabia cortar custo. Não tinha... E a visão do resultado trimestral com bônus para os executivos. Isso aí matou várias empresas brasileiras. Matou a Sadia, matou o Unibanco, a Vale do Rio Doce, vítimas desse culto-prazismo. Daí você fala, o que ele lega para o país? Nada, não tem uma fábrica que tenha sido levantada em função disso. E você pega um outro que foi demonizado, que é o Eike Batista, que era um atrapalhado, ele não tinha uma estrutura. Até o Lema uma vez falou, se ele tivesse a estrutura que eu tive de apoio de sócios, gestores, era um outro bicho. Deixou obras importantíssimas aí, e foi tratado como se fosse um bandido. A Veja, naquelas fases horrorosas, mostrava como exemplo do petismo, não tinha nada a ver. É o filho do Eliezer Batista, um cara que queria usar o mercado de capitais para montar obra para todo lado. Aí, megalomaníaco, era assim como são os empreendedores. Né? Perdeu porque ele estava desorganizado e porque deu aquele erro lá com a questão das águas profundas. Né? Mas visto como aventureiro irresponsável. E o outro, que só ganhava em cima de aplicações financeiras e aquisição de empresas e catalisação, visto como herói nacional. Empresas sem tecnologia, né? Nada, empresa... é fast food, mas justamente para não... Justamente, você tem a gestão moderna, você tem que compatibilizar o curto e o longo prazo. O longo prazo o que é? Investimento, inovação, segurança, e na imagem, tudo. Só que isso compromete o resultado trimestral. Todas essas empresas, em cima do resultado trimestral. E o Dr. Walter, ele tinha essa visão da construção de país. Né? Ele tinha, em vários momentos, aí ele teve um papel dos mais relevantes aí nas renegociações da dívida externa, que garantiu o crescimento do país nos anos 50. Né? Em vários governos, né? Vários governos. Getúlio, Juscelino, Jânio. Jango, ele foi ministro da Fazenda. Né? Eu tive, quando fui lançado no Rio, eu fui num jantar que estava... todo o alto mundo carioca dos anos 50. A média de idade é 80, 90 anos. Mas todos eles falando, as grandes damas cariocas que conquistaram o mundo aí, todas elas, o orgulho de ser brasileiro. Falava da comida brasileira, do samba. Era uma sociedade de casta mesmo, era a América Branca lá, mas com aquele orgulho do projeto de Brasil, né? Que se perdeu com o tempo. Né? Bom, já estamos falando do livro, vamos contar um pouquinho da história do livro. Como é que você caminhou para fazer esse projeto e como é que ele se desenrolou? Meu pai tinha morrido e eu queria... Aquele negócio, porque morre você quer levantar a vida do pai, né? E eu queria muito levantar a história de Poços, do período dele antes do casamento, que ele pegou o período do jogo lá em Poços de Caldas. Daí comecei a conversar com amigos e tudo aí, com o Antônio Cândido, que era amigo dele, com outros. Até que um dia eu vou num evento e chega o Walter Moreira Salles com o Pedro, filho dele. Um evento do Instituto João Moreira Salles, que chamava na época lá, um livro até do Alves de Andrade. Né? Quando eu vi, eu falei, mas se eu conseguir convencer ele a escrever a biografia, eu vou saber não apenas a vida de Poços lá, embora o ambiente do meu pai não tenha nada a ver com o ambiente banqueiro dele, né? Mas vou saber do Brasil. Né?
Daí fui até ele e falei, Walter, eu sou seu... Eu estava, na ocasião, eu tinha saído da Folha, estava só com o dinheiro vivo aqui, né? Eu não sabia se passava no Rio ou não. Eu falei, Walter, o senhor provavelmente não me conhece, eu sou seu conterrâneo, queria escrever sua biografia. O senhor provavelmente não me conhece, mas está aqui o Roberto Teixeira da Costa, o Borhaus, que me conhece. Daí ele ficou meio surpreso. Daí no dia seguinte ele pegou um velho advogado, agora esqueci o nome, era um velho advogado, bem mais velho que ele na época, lá para pegar informações. Daí ele falou que meu pai era um jovem lá, muito trabalhador, muito sério e tudo. Daí atrasou um pouquinho, porque teve um atravessador lá do banco que entrou no meio do caminho, se apresentando como representante do Dr. Walter para o livro, e não era. E eu fiquei esperando o retorno, até que liguei para o Pedro e falei, ué, Pedro, seu pai ia dar depoimento, como é que ficou? Ele está te esperando. Eu falei, mas o Francesco que veio o nome dele, ele falou, não tem nada a ver com isso, foi de intrometido, né? Daí no dia seguinte eu comecei a pegar o depoimento dele, foram uns 2 anos de depoimento, várias ocasiões. Logo em seguida ele me levou para Botelhos, onde tinha a fazenda do Homero Souza e Silva, que foi o grande parceiro dele na primeira fase, que vai até o casamento da Elisinha, né? Não, e todos os negócios lá, e todos os negócios. E o Homero foi uma fonte incrível, né? Daí eu tive que parar em 95, eu tive problemas aí com a empresa, tive que parar, retomei em 2002, daí tive que parar em 2006, daí eu achei que eu tinha dançado, porque daí eles contrataram o Jorge Caldeira. Se bem que o Caldeira não teve o que eu tive, que foi depoimentos dele, pessoais dele, do Homero e tudo, mas também daquele mundo mágico do Rio de Janeiro dos anos 50, né? Bulhões Pedreira, Darí de Almeida Magalhães, Rafael de Almeida Magalhães, Elias Batista. Mas daí, em 2015, eu tive um jantar e estava o Magalhães, o Mário... Não, o Lira Neto. E o Lira falou, os Moraçais me chamaram lá para ver se eu não queria escrever a biografia do Walter. Eu falei, mas e o Jorge? Não deu certo, ele veio com exigências. Daí eu peguei o material, o último fim de ano tranquilo, antes do terremoto, levei para Poços lá, a sorte é que tinha tudo desde o comecinho, estava tudo em computador. Lá atrás eu montei arquivo em DBase, então... Daí, quando eu chego em Poços e vou abrir o material, eu estava com o livro pronto há muito mais tempo. É que aquele negócio, falta de experiência, sempre quer levantar mais. Mas bem no começo, das conversas com ele, com o Homero, deu para fazer todo o esqueleto e depois ir preenchendo, né? Ainda peguei mais 2 anos aí um ano no Rio aí, 2016, foi importante, que ainda peguei vários personagens adicionais lá. E daí, em 2017, estava pronto o livro, mas daí veio a crise do setor editorial aí, né? Daí atrasou um pouquinho, e até que saiu agora. O livro saiu metade do material que eu tinha, né? Mas tinha que ser, não dava... Em certo momento, você quer fazer tese acadêmica, eu falo, não é bem o caso, né? Mas tem um monte de insights aí que dá para... O que você achou mais interessante, assim, que você surpreendeu nessas conversas, na apuração? Porque é um personagem muito audacioso, muito rico. Assim. A parte mais interessante que eu vi é essa questão da mudança dos hábitos sociais no país e no mundo. Porque tem 3 ambientes que se desenvolve o livro. Um Poços de Caldas, dos anos 30, em que você tinha a República, ia para lá, né? Depois que os tenentes, o Juarez descobriu Poços e Getúlio ia com a família. Então isso ficou até os anos 50, né? O mundo político e empresarial ia para Poços, né? Que era uma cidade de 14 mil habitantes. Então, o Rio de Janeiro, as transformações do Rio de Janeiro, nos anos 40, quando o Dr. Walter chega lá, era uma cidade que se reunia, a elite jurídica, jornalística, empresarial se reunia no final da noite na casa do Joaquim Salles, que era um jornalista, para jogar biriba. E logo depois, com a guerra e tudo, o Rio se transforma na capital mais simpática e mais glamourosa do planeta, né? E, internacionalmente, a última etapa do capitalismo de família, né? As famílias com quem ele convivia, família Ford, família Rockefeller, os Rothschilds, né?
E daí dá para você ter muitos insights aí para quem quiser desenvolver futuramente. Por exemplo, você pega o Edmund Rothschild, que hoje é o mais reputado gestor de fortunas do planeta, né? Ele tem uma experiência no Brasil. Ele vem, monta a primeira experiência dele, que o pai libera ele para ele fazer uma tentativa. E ele quebra a cara aqui no Brasil. Ele fica sócio do Dr. Walter no Banco do Comércio, entra em outros negócios, não aprendeu a inflação brasileira, deu um baile nele, e ele sairia daqui com prejuízo, e prejuízo mais irreparável na imagem dele, né? Daí o Dr. Walter recompra os negócios dele pelo valor original para impedir o vexame, né? Tem um episódio muito interessante que o Dr. Walter compra o Banco dos Safras, em 64. Depois devolve. Depois devolve, o Safra tinha medo de expropriação aí do Jango e tudo. Daí vem o golpe, eles, muito amigo do Goberi, o Goberi dá muito apoio para eles, inclusive permite, um tema que dá para desenvolver depois, outros autores, né? Permite a ele negociar moedas que você tinha nas reservas nacionais, moedas não conversíveis. E daí foi que começa a fortuna deles efetivamente, né? E daí o Homero, que era o sócio do Dr. Walter, não queria devolver o banco, vender de volta, né? Não é devolver, vender de volta o banco para os Safras. Daí o Dr. Walter fala com o Edmundo Rothschild, fala, olha, melhor você vender porque eles têm muita influência, eles são muito intrigantes, e tem muita influência aqui junto à comunidade financeira judaica, então ele vende para não atrapalhar as negociações, né? Tem as relações dele com o Rockefeller, as relações... Essa parte, uma parte mais, para mim, mais interessante foi uma pessoa extremamente fechada, que nem ele, mas tão fechada que, quando eu comecei a pegar os depoimentos dele, de vez em quando eu encontrava algum executivo do banco aí que vinha querer saber, daí eu falava, ele me falou tal coisa de papo normal, não tinha nada. Ele te falou isso? Sim, mas o que tem isso demais, né? Então, quando ele começa a se abrir, ali foi muito interessante, né? Que me lembra muito. Como é que chama aquele? O Rosebud, lá, o Hearst. Lembra muito filme lá. Aquele filme, embora. Cidadão Kane. Cidadão Kane. Era o personagem. É o personagem. Embora ele não tenha. Ele não é um barra pesada que nem era o. Mas quando mostra o lado humano, né? O lado humano que é o lado de todo mundo, né? As mágoas da mãe, a paixão pela ex-mulher, a relação com os filhos. Essa parte, digamos, do ponto de vista literário, aí, para mim foi extraordinário. 4 da tarde, assim, no ambiente, eu falo, você não fala da sua mãe, fala da sua avó, do seu pai, do seu tio e a sua mãe. Daí ele começa a falar, aquela noite começando, o sol começando a escapar da sala lá, do almoço, né? E ele começa a falar da mãe, como que a mãe era uma pessoa interessante. E daí ele vira para mim e fala, olha, você me disse uma vez que a pior dor do mundo deve ser perder um filho. Eu digo, é perder os pais. Só que quando eles morrem, a gente está na idade adulta, cheio de coisas para fazer, nós não damos conta disso. Só quando as nuvens estão chegando, que a gente se dá conta. Esse lado humano, ele era um cara muito interessante, sabe? Ele tinha, por exemplo, quando começa a campanha do impeachment, ele era crítico em relação ao Collor. Nossa, ele sempre que tinha época de eleição, ele se mandava aí. O IRB, tinha um cara do Instituto de Resseguros aí, que era um terror. Ele era crítico em relação ao Collor. Quando começa a campanha do impeachment, ele, que representava, digamos, o pensamento daqueles velhos sábios cariocas, né? Ele fala, mas estão dando um golpe contra esse rapaz. E quando começa a campanha pesada, eu tinha voltado para a Folha lá, eu tinha todos os motivos do mundo para entrar na campanha, que eu fui talvez o jornalista que ele mais pegou no pé lá, tirou meu programa do ar na TV Gazeta, me processou. Mas daí o Dr. Walter vira para mim e fala, eu estava nos Estados Unidos como embaixador na época do macartismo lá, e esses movimentos trazem à tona o que de pior existe na natureza humana. Daí eu olhei aquela campanha do impeachment e falei, de que lado que estão os mocinhos e os bandidos? Eu não sei mais. E pulei fora, né? Então essa tolerância dele era muito interessante, sabe? Ele, como embaixador, também, ele teve uma...
enfim, ele circulava nesse ambiente, nessas famílias ricas, ele era muito, enfim, bem conceituado nos Estados Unidos, mas nunca teve uma posição para lá de submissa, como a gente está vendo hoje. Não. Queria que você falasse um pouco sobre essa faceta embaixador. Logo que ele chega lá, você vê, não tinha experiência nenhuma como embaixador. O Getúlio nomeia, porque tinha grandes problemas com a lei de remessa de lucros lá nos Estados Unidos. E era uma lei abusiva, não era lei. O que fazia com remessa de lucros era abusivo. Porque as empresas vinham para cá, pegavam e podiam remeter um percentual do capital registrado aqui. Então elas pegavam empréstimo no Banco do Brasil, aumentavam o capital, e o Getúlio falava, pô, aqui é o único país em que, em vez do cruzeiro gerar dólar, do dólar gerar cruzeiro, é o cruzeiro que gera dólar. Né? Mas o Getúlio começou uma campanha muito pesada da mídia americana lá contra a tentativa de mudar a lei de remessa de lucros. E ele foi lá com o intuito de acalmar. E você tinha uma grande moratória brasileira lá, que você tinha... Porque os credores não eram bancos, eram credores comerciais e tudo. Né? Então ele vai para lá, tinha havido uma negociação com o Partido Democrata, né, que era o Truman, que tinha substituído o Roosevelt. Quando ele chega, quem tinha assumido era o Partido Republicano, o Eisenhower. E ele vai ter uma conversa com o secretário de Tesouro, e ele fala, não, mas nós não... Você negociou com o Partido Democrata, não foi com o Partido Republicano. Ele falou, eu achei que eu tinha negociado com o governo dos Estados Unidos. Já que é assim, até logo. Então ele levantou e começou a ir embora. Daí o cara chamou de volta, só um pouquinho, vamos conversar aqui. E daí ele falou, não tem mais nada que conversar. Daí ele vai para a embaixada. Daí você tem pessoas que entram no circuito, aí, que o Rockefeller provavelmente, né? E talvez o Douglas Dillon, que foi secretário do Tesouro também, depois até ficou sócio dele em operações de recompra de dívida lá. Daí ele está na embaixada, eles chamam, olha, sábado você vai estar por aqui? Eu vou estar. Então, gostaríamos de fazer uma reunião. E no próprio sábado veio o presidente do Banco Mundial, o secretário de Tesouro, todo mundo para negociar. E daí fala, mas tem um problema nessa negociação aí, que de lá para cá, do início da negociação, as taxas de juros aumentaram meio ponto. Então, vamos ter que... Ele falou, não tem autorização para assinar isso aí. Estava o João Neves da Fontoura, olhava para ele e falava, pelo amor de Deus, assina. Ele falava, não tenho essa... Eu tenho que ir lá para a embaixada para consultar meu governo para ver se nós aceitamos. E não era ele, se cobrasse 5 vezes mais, eles iam aceitar, o Brasil ia aceitar, mas ele queria saborear a vitória dele. Não, mas tem um telefone aqui, não quer telefonar daqui? Daí ele telefonou, o pessoal falou, caceta, qualquer coisa. Daí ele voltou, não, meu governo não aceitou esse meio ponto a mais aí, e daí fecharam o negócio. E ele, no depoimento, a parte pessoal, ele falava que poderia ter sido sócio de Rockefeller em muito mais coisas, não foi porque, para não perder minha independência, dos Rothschilds. Então ele tinha esse lado mineiro, brasileiro, altivo. Qual é a importância de ser independente para o empresário e para um país? Você falou agora que ele não queria perder a independência. Ele prezava muito o nome dele, o próprio nome do Moreira Salles, né, do Banco Moreira Salles. Ele, por exemplo, ele poderia ter sido governador de Minas. Ele tinha apoio do PSD e da UDN, que eram as duas forças lá, né? E ele recusou com medo de afetar o banco, né? Como o Olavo Setúbal aqui, que quando se lançou na política, o Quércia soltou uma onda de boatos lá na região de Campinas aí que balançou o banco, né? Então ele tinha esse respeito pelo banco. Ele muda o banco, o nome do banco, tira o Moreira Salles, porque ele tinha um irmão, que é boa gente aí, mas polêmico. E ele tinha medo que qualquer coisa do irmão pudesse afetar, coisa pequena, era desorganizado financeiramente, digamos, né? Pudesse afetar o banco, né? Mas a independência, veja bem, quando você pega um padrão, principalmente do Rio, era um padrão de submissão ao capital externo. Né? Historicamente, você pega desde o Rui Barbosa lá atrás, com os acertos com a Banca Londrina, né? Então, esse papel subalterno, o seu lobista do capital estrangeiro, sempre marcou, principalmente, a vida do Rio de Janeiro e o mercado financeiro. Agora, ele tinha uma visão de Estado. Quando a gente fala de estadista aí, ele tinha visão de Estado, né?
essa visão de fortalecimento do país ser ele não ser um cidadão de segunda classe. Ele não queria ser um cidadão de segunda classe em um país de primeira classe. Ele queria ser um cidadão de primeira classe e transformar o país em primeira classe, né? E você tinha isso muito forte na segunda esposa dele, a Elisinha. Mesmo depois de 64, ele quase foi cassado em 64, né? Mas ele sempre fez a defesa do Brasil em todos os momentos, né? Tem um episódio interessante quando Costa Silva tenta caçá-lo. E o Delfim combina com o Galvez. Eles iam lá em Petrópolis, lá no Palácio Negro, não lembro o nome lá do Palácio de Governo lá. E fala, o Galvez, se o Costa Silva perguntar alguma coisa, você fala da importância do Walter para o país. Aí, mas eu nem vou falar muito, porque ele considera que eu sou homem do Walter. Não, faz a defesa. Daí o Galvez fala, não precisou. O Delfim voltou dizendo que estava tudo certo. E o Delfim me contou, né? Disse que o Costa Silva falou, Delfim, se a gente caçar o Walter lá, o que pode acontecer? E o Delfim falou, não muita coisa, presidente. Nós vamos nos dispor com toda a imprensa americana lá, porque ele é amigo do pessoal do New York Times, da NBC, do Washington Post, também com o sistema financeiro internacional, os bancos, tudo. Mas fora isso... Fora isso, todo mundo vai aceitar. Daí o Costa Silva desistiu. E você estava falando antes dessas mudanças nos bancos e enfim, a presença avassaladora aí do mercado financeiro. Os bancos aqui, e vamos voltar à posição dos bancos, né, nesse momento, eles também são um alvo do capital externo, não? Você não acha que os bancos podem haver uma desnacionalização? Quer dizer, esse apoio incondicional que o mercado financeiro, mais do que apoio, né, todo isso que está acontecendo no Brasil, não pode, em algum momento, se voltar contra o próprio sistema financeiro brasileiro? A grande ameaça aos bancos são as fintechs, né? Porque o que eles tinham antes... Por que o Jorge Paulo Lema, lá atrás, ele se fixou, pensou em vários setores e escolheu cervejaria? Por conta de rede de distribuição, ou seja, está espalhado pelo território nacional, então é muito mais difícil entrar alguém de fora e conquistar espaço, né? E os bancos tinham as redes aí espalhadas em todo o Brasil, as relações, agências, né? E com as fintechs, isso deixa de existir, né? Fintech, você entra pela internet, baixa um aplicativo e fica correntista da fintech. Pega esse... Explica para quem não sabe o que é fintech. A fintech são esses bancos virtuais, digamos assim, que fazem... Tem cartão de crédito próprio, já começam a entrar no mercado financeiro para emprestar dinheiro, para captar dinheiro e depois adquirem... depois de determinada dimensão, adquirem instituições, corretoras e tudo, e passam a operar. A XP, uma fintech, virou um baita de um banco aí, né? Você vê a rapidez com que eles cresceram aí. Esse Nubank, né, que chama o... Nubank. Que já está se ampliando aí. As chamadas maquininhas, que são... As maquininhas, as maquininhas aí de cartão de crédito e tudo que... Então, digamos, toda aquela... Mesma coisa que ocorreu com a indústria da música, com a mídia, com a indústria editorial e tudo, está ocorrendo com o setor financeiro, né? Então, você está tendo mudança, os bancos correndo atrás, o Itaú ficando sócio de um e de outro aí, né? Mas isso aí abre um espaço danado para bancos estrangeiros entrarem aqui, ué. Isso não tem... Mas as próprias fintechs, elas têm uma dinâmica de crescimento muito acentuada, né? E os bancos, eles estão tentando. Aí você tem aplicativos, você tem as agências mudando e tudo, né? Mas eles ficaram muito tempo presos a essa facilidade que deu aqui, né? De nenhum governo, nem Lula, nem Dilma, nem Fernando Henrique, o contrário, porque ele estimulava, né? Essa concentração de poder e esses spreads que... O único momento que deu para ver que os bancos iam cumprir o papel de banco efetivamente foi quando a Dilma reduz o spread. E aí ela começa a cair. Ali foi não digo nem os bancos, eles não são... Os bancos comerciais, eles não são conspiradores. Isso aí, os bancos de investimento são mais atrevidos. A banca tradicional, isso aí o próprio Delfim dizia lá atrás, você pega um Bradesco, o próprio Itaú,
eles estão ligados aí à questão institucional, eles sabem que não pode abusar muito, depende de concessões, eles não querem se indispor politicamente, né? Mas quando você pega os bancos de investimento que surgem aí, BTG, e principalmente, aí que pega a questão da Dilma, você teve uma profunda distorção na economia brasileira que o câmbio tira a competitividade das empresas e para evitar pressões maiores, o governo abre espaço para a tesouraria ser o grande fator de faturamento. Então, as empresas, do ponto de vista operacional, lá para baixo, do ponto de vista resultado final, ganhando na tesouraria. E tudo isso saindo do orçamento. Então, isso aí criou um vício recorrente aí nas empresas e tudo de defesa de juros altos, né? E daí... Você acha que essa aliança entre banqueiros, chamada, antigamente se falava da burguesia, de todos esses setores do capital, com o governo Bolsonaro, vai em frente, em algum momento vai ter uma ruptura? Como é que você vê assim? Não, vai ter a ruptura, sim, ué. Vamos pegar um caso típico. Você vai ter esse rolo da BR Distribuidora. Só negociada do nível daquelas de telecomunicações lá fora. Faz uma operação, não é à toa que o Oportuno está no meio de novo, pega os bancos, fala, montamos um bloco de controle. A gente sabe que bloco de controle, o valor é muito maior do que a ação tradicional, do que a ação de mercado. Então, eles conseguem, com preço de mercado, o bloco de controle. Foi o que fizeram com a Telemar lá atrás, inclusive naquele período do Lula também, né? Então você pega o bloco... Agora é o seguinte, todos esses negócios que estão articulando, negócio pesado, né? Eletrobras, isso aí, lá na frente, supondo uma virada de governo, quem garante que você vai respeitar o devido processo legal, se confirmar que teve tramóia? Então, digamos, esse estilo Bolsonaro de impor tudo goela abaixo aí, isso aí não garante, não é garantia jurídica isso aí. Isso aí é um risco que lá na frente você pode reverter tudo isso, né? Então, o que eles querem é aquele processo de dar atacada, fatura, passa para frente se a situação começar a piorar, mas não tem garantia do investimento, aquele investimento permanente externo aqui, né? Esse que é o ponto central, né? Legislação trabalhista. Você pega a legislação trabalhista o ano passado. Assim que foi aprovada a legislação trabalhista, eu tinha contatos aí, até familiares e pessoas que trabalhavam em multinacionais, se mandaram. Como assim? Ué, vê o clima de conflito que vai aparecer aqui. Uma delas é uma multinacional suíça aí, que foi adquirida por chineses, que mudou a sede para a América Latina, para o Uruguai. Paraíso fiscal. Não foi nem pelo paraíso fiscal, é pela estabilidade social e política. Pega a Lush aí, que é uma grande empresa de cosméticos, simplesmente parou tudo e foi embora. Falou, o país não serve mais. Então, esse clima de guerra, ainda com esse atraso do Bolsonaro de investir contra qualquer direito, avanço das organizações criminosas, conflitos para toda hora, todo aquele sistema que administrava conflitos, que permitia conviver movimentos sociais, direitos trabalhistas, que tinha que ter mudanças, mas sempre de forma negociada e acordada, foi para o vinagre. Então, essas estratégias de tentar reduzir o custo do trabalho não funcionam. Você tinha que ter flexibilidade. Por exemplo, eu fui uma vez lá num arranjo produtivo local, lá perto de Minas, lá perto de Belo Horizonte. Vou lembrar o nome agora. Uma cidade excepcional lá, que fizeram um movimento de calçadista lá, mas muito interessante. E todo mundo, aliás, usando o WhatsApp para todo lado, né? Uma troca de experiência para todo lado. E tudo cortado assim. Uma parte comprava o couro, trabalhava o couro, a outra tinha o design, a outra tinha... Então, aqui a legislação trabalhista era um horror. Porque vinha o pessoal lá do Ministério do Trabalho... então, obrigou eles a fazer um baita de um carnaval, de um ficar sócio do outro, só por questão de legislação trabalhista. Então, você tem mudanças no mercado de trabalho que tinham que ser contempladas. Mas o que eles fizeram, não, foi goela abaixo você acabar com todo o direito trabalhista. Pô. Isso é uma maluquice. Todo o direito trabalhista. E daí, quando eles fazem isso, inviabilizam automaticamente a Previdência. E vem com essa história, nós vamos acabar com o modelo vaguista. O modelo trabalhista nosso aqui era Roberto Campos. E era uma engenharia social
e financeira e tributária extraordinária. Porque em cima da folha, você tinha o imposto mais estável, que era o imposto de renda, e você tinha o financiamento da Previdência, e você tinha o financiamento da infraestrutura com o fundo de garantia. Então, os caras acabam com a formalização do emprego, estimulam a não formalização do emprego. Mataram a Previdência naquele momento. E fundo de garantia agora, porque o negócio do Guedes é a destruição de todo o modelo para abrir espaço para o mercado, para negócios. Então você pega o BNDES, com o FAT e tudo, esvazia o BNDES. Daí você vai montar aqui esse acordo com os Estados Unidos para permitir que empreiteiras de lá e de cá compitam no mercado de obras públicas. Eles vêm de lá com dinheiro público, a uma taxa lá embaixo, e a empreiteira brasileira não tem acesso nem ao dinheiro do BNDES. Então, é arrasa-quarteirão que eles estão fazendo. É arrasa-quarteirão, em todos os níveis. Né? Agora, essa política de destruição metódica, avassaladora, a economia não vai... Como é que vai ser a reação da economia, do emprego, de renda? Parece que não tem saída esse modelo, só vai aprofundar. E como é que isso politicamente vai se refletir? Esse é o ponto, né? É a economia que resolve tudo, né? O mal-estar vai continuar. O pessoal que aposta da continuidade do Bolsonaro diz o seguinte: a situação está tão ruim que se melhorar um pouquinho... Não, se melhorar um pouquinho, continua 10, 12 milhões de desempregados, pô. Então, vai precisar fazer muito carnaval para convencer que... E essa história de que é tudo culpa da Dilma aí, já há muito tempo que já não é. A gente sabe que não é, mas isso aí chega um momento que não dá mais para usar esse álibi, né? Então, acho que é pela economia que você vai ter esse... Então, as empresas, digamos, essa desestruturação total que está ocorrendo na parte social e tudo, para as empresas é evidente, você não tem base de crescimento sustentado, velho. Eu sei que Como é que eles apoiam? Quer dizer, você vê, sai da Fiesp um apoio recorrente aí, desde o apoio ao processo golpista contra a Dilma e agora apoio ao Bolsonaro. Ainda que tenha, possa haver... Então, é a falta de estadistas. O que o cara vê? Pô, a minha empresa aqui, se tirar esse custo trabalhista, melhora. Se tirar aquelas questões regulatórias, melhora. Cada qual vê a sua partinha aqui e é incapaz de ver as consequências sobre o todo que vai afetar a sua parte mais adiante. Isso aí se deve, em parte... Nós temos um déficit de informação muito grande. A imprensa ela não cumpre esse papel, é ela que deveria cumpre em outros países, pega o Financial Times e outros, pega o New York Times, ela que tem que cumprir esse país de mostrar o todo. Então, quando mostra o todo, vai conseguindo as adesões para o todo. O cara vê e fala, pô, eu vou ganhar aqui, mas nós vamos perder ali. Então, se você acaba com o mercado de trabalho formal, acaba com a regularidade de emprego, isso aqui vai refletir no consumo. Isso aqui vai bater em mim mais à frente. Mas o Brasil, o empobrecimento generalizado, né, da visão nacional. Você não tem think tanks aqui que pensam... E você não tem imprensa. A imprensa, a grande vulnerabilidade foi da imprensa. Porque quando você vê lá fora, você tem o jornalismo de opinião, esse jornalismo formador de opinião, que aqui você tem Folha, Estadão, lá atrás, muito tempo atrás, tinha a Veja, e principalmente a Globo, e a Globo News, que entra nisso, que teria que passar essa visão do todo, que não é uma visão ideológica de esquerda ou direita, é uma visão seguinte, pô, Eletrobras, vai privatizar a Eletrobras, vamos tentar ver qual é o impacto no mercado de energia, qual é o impacto no custo de energia lá na frente. Então você vai tendo análises objetivas, que é o que grandes liberais faziam nos anos 50, 60. O Castelo, quando veio lá com o Roberto Campos, Bulhões, o Simonsen ajudando, depois a Luiz Bulhões de Carvalho, eles tinham uma visão de mercado diferente, mas era uma visão sistêmica. Então é o seguinte, eu vou acabar com isso aqui, o que eu vou colocar no lugar? Agora, o emburrecimento do país nesse período se deveu, digamos, a essa radicalização política aí que fez com que o antipetismo ficasse a anticorrupção, né? Aquele padrão Luiz Roberto Barroso, né? Se acabar com a corrupção, tudo que está... Todos os problemas que nós temos é corrupção. A saúde está ruim, é por causa da corrupção. Mentirosos. A Petrobras, aí caiu o preço da Petrobras por causa da corrupção. A corrupção nem arranhou o resultado da Petrobras.
Caiu por conta de queda de preço de petróleo aí e também a compressão de tarifas, que a Dilma fez também lá, num certo momento. Mas a Petrobras nunca foi arranhada. E toda a discussão acaba sendo a privatização vai render não sei quantos bilhões e não nenhuma linha sobre qualquer outro contexto, sobre no longo prazo. Claro. É uma coisa indigente. Assim. Mas isso porque faz parte do ideário dessas empresas jornalísticas a defesa da privatização. Então, eles acabam deixando de questionar isso. Então, mas você teve uma simplificação muito grande da discussão econômica com essa visão de mercado. Qual a importância do mercado de capitais para o Brasil hoje? O que ele reflete a economia? Reflete nada. No entanto, qualquer movimento, a Bolsa subiu porque apoia a Previdência, desceu, não tem nenhuma relevância, mas nenhuma relevância para a economia. E ficaram presos a esses padrões, com a radicalização, polarização ideológica que vem lá atrás, ficaram presos a esses padrões. Quem fazia o contraponto, gente, vamos pensar o seguinte, o mercado é relevante nisso, daquilo, as estatais são relevantes nisso, daquilo, mas sempre tendo em vista o objetivo final. Então, como que eu atinjo o objetivo final, por exemplo, de ter uma empresa que nem a Petrobras, que garanta segurança energética? A maneira que eu tenho é ter toda a integração, como são todas as grandes petrolíferas, porque a prospecção em si é a parte de maior risco. Se aumenta o preço do petróleo lá fora, ou cai aqui dentro, então, para ter a segurança, eu tenho que ter toda essa estrutura. Você pega a Globo News, que é a que mais atinge, digamos, esse público dito mais bem formado, a pobreza dos comentários. O que eles falaram da quebra da Petrobras, a Petrobras colocando, no auge da crise, colocando títulos perpétuos nos Estados Unidos. E a demanda era 2, 3 vezes a oferta. E o pessoal da Globo News falando da quebra da Petrobras. Não. Tem má intenção no meio, mas tem uma profunda ignorância, né? Tem má intenção no meio? Tem má essa intenção ideológica primária aí, né? De atender a fonte dele de mercado. Os próprios grupos hoje, com esse avanço da tecnologia, com as crises que ocorreram aí no começo dos anos 2000, os grandes parceiros deles são o capital financeiro, né? Foi o capital financeiro que ajudou a UOL virar o que virou, a Globo a sair de encrencas quando vendeu para TIM, todo aquele período. Né? Então, quando você pega o Murdoch, que é o grande modelo para a mídia brasileira, ele virou o que virou, conseguiu dar a volta por cima lá com a associado aí à captação internacional, capital financeiro. Né? Então você vai criando esses links e fica preso a eles. Né? E você pega o Financial Times, que é a bíblia do capitalismo, que tem uma visão muito mais crítica do que os jornais brasileiros. Sim. Por quê? Porque sabe que o capitalismo, a sobrevivência depende de legitimidade, depende de redução de desigualdade. A desigualdade leva ao ódio, leva ao fascismo, leva ao fechamento das economias, né? Como é que você está vendo essa discussão aí sobre que tá na oposição? Porque, vamos lembrar, 1 ano atrás, agosto do ano passado, Lula estava liderando as pesquisas. Aí acontece o Bolsonaro. Acontece a decisão de sim. A decisão foi em setembro, na sequência da facada, inclusive, acho que foi na mesma semana, os mesmos dias ali, e depois eleição do Bolsonaro, num processo aí complicadíssimo. No início do governo, muita gente achou que ele não ia se sustentar, mas ele está aí se sustentando e fazendo essa destruição. Agora tem a conversa impeachment, fora Bolsonaro. O que você acha disso, assim, dos caminhos que devem ser trilhados pela oposição? Eu acho que a oposição vai ser um agente passivo aí. Porque não adianta a oposição propor impeachment porque ela não tem força para impor impeachment. Eu acho que tem que ter um impeachment, sim. Mas eu acho que virá como consequência do próprio Bolsonaro. Ele que tem a agenda. Todos esses abusos dele, cada vez mais. É um cara sem noção, né? Todos esses abusos continuados, de querer entrar em todos os setores, ele vai tentar avançar, até chegar uma hora que vai ter o confronto final. E na hora do confronto final ele dança. Então eu acho que do ponto de vista da oposição,
Eu acho que o grande papel que a oposição devia ter agora era começar a trabalhar esse grande pacto nacional, que não é só a oposição. Tem que convencer. Você já tem hoje setores liberais aí civilizados que... Então você tem a centro-esquerda e o centro-direita aí com muitas bandeiras em comum. Os direitos humanos. Direitos humanos. A questão de ambiente. Ecologia é muito importante também, e principalmente a ameaça a Bolsonaro, né? Então tem que caminhar nessa direção, sabe? Eu estava outro dia... Ameaça a Bolsonaro? O Bolsonaro é uma ameaça ao país, né? Uma ameaça não só à democracia, mas ao próprio conceito de país, né? De nação, né? Então, essa ameaça que representada pelo Bolsonaro é um fator de aglutinação de todo o setor civilizado, né? Então isso vai acabar acontecendo, Outro dia eu estava conversando com o Fiore, eu até publiquei uma nota lá, o Pacto de Moncloa brasileiro. Ele disse, o que é o Pacto de Moncloa? Você tem que pegar setores empresariais modernos, setores políticos conservadores modernos, pegar a oposição e juntar todo mundo. E a Espanha você teve o Adolfo Suárez, que era o presidente, mais à direita, o Felipe González, do Partido Socialista, lá, da Social-Democracia, e você tinha um Pitbull, lá, que era um poeta, que era o cara que ia na linha de frente dando porrada, né? Ele falou, aqui, o Adolfo Suárez poderia ser o Fernando Henrique, mas ele não tem caráter para isso. Então ele pensa, falou, Tasso Gereissati talvez fosse o nome. Primeiro-ministro, o Haddad. O Pitbull, o Ciro Gomes. Pensando, digamos, nos personagens que estão... Mas o ponto relevante, eu estava em Belo Horizonte, num evento lá, quando eu falei em Tasso Gereissati, não pode, porque... Que negócio, se falasse em Haddad, e o outro lá fala, não pode, né? Mas o pacto é isso, vai ter que reunir setores empresariais, setores legalistas do Ministério Público, do Supremo, do Judiciário, setores civilizados, né? Então vai acontecer num determinado momento, né? Porque em todos esses setores que você está citando, nessas instituições que você está citando, tem gente de bem, né? Tem gente que deve estar incomodado e meio que acuado por essa situação. Eu dei 4 exemplos lá, recentemente, num dos xadrez recente, né? O Ministério Público, Eugênio Gonzaga, lá naquele episódio de confrontar o Bolsonaro por conta daquelas declarações contra a família Santa Cruz. O presidente do INPE, sim, que foi extraordinário. Foi corajoso. Agora ele é gozado, né? Ele é um sujeito basicamente de instituições. Foi presidente da Sociedade Brasileira de Física. É um cara... Ele falou, pode me demitir, mas fala mal do INPE não fala. E o gozado é que ele... Eu estava lá em Belo Horizonte com amigos lá que eram colegas dele. É um cara muito respeitado, efetivamente, mas disse que certamente ele não votou no Bolsonaro, mas jamais votaria na Dilma. Porque quando a Dilma era ministra, tiveram uma reunião lá com os cientistas e ela chamou ele de idiota. A grande especialista lá querendo discutir com o físico, chamando o físico de idiota. Então você tem o caso dele. Esse Zampronha, desse inquérito contra os hackers aí, que o Moro diz que vai destruir os arquivos e ele imediatamente solta uma nota, não vai destruir, isso aí é o juiz que manda. Outro dia eu estava conversando com um cara da Polícia Federal, até ele falou, nossa, tem na Polícia Federal um grupo profissional que quer recuperar o profissionalismo da Polícia Federal. E você tem as circunstâncias que estão criando novos personagens aí, né? O companheiro Gilmar virou uma rima aí da democracia, o companheiro Reinaldo Azevedo. Então, as circunstâncias que levaram pessoas que nem Fachin, que nem Barroso, a virar o que viraram, nesse Carmen Lúcia, Aires Brito, aquelas circunstâncias que fizeram eles abdicar de qualquer rigor em relação ao direito, tergiversar em todos aqueles pontos vergonhosamente, essas circunstâncias estão criando novos personagens. Em todas as áreas. Ontem, essa decisão do Conselho Superior do Ministério Público de impedir, de não aceitar a indicação do Bolsonaro, aquele Ailton Benedito, até eles nem entraram no seu Maia, eles nem entraram no Ailton Benedito em si. Até o Maia, que é subprocurador, falou, olha, ele tem muitas virtudes, mas não é para esse cargo. Um cara que é contra a justiça de transição, que acha que não teve ditadura, vai para uma comissão de desaparecidos. Mas aquilo foi uma afirmação do Ministério Público. Essa indicação não pode ser do presidente da República, tem que ser do Ministério Público. O Supremo com o questão indígena.
a questão indígena, com o Celso de Mello dando... E o Bolsonaro faz cara de menino moado, ele deu uma esculachada em mim. Né? Então você está tendo essa reação das instituições. E tem gente séria nessas instituições. Esse pessoal que vai ao sabor... E tem aqueles que vão ao sabor dos ventos, que quando os ventos vão virando, eles vão virando também. A própria imprensa hoje, o papel da imprensa hoje é totalmente diferente do que era 6 meses atrás. Véio. Inclusive um grupo novo aí de comentaristas e tudo, aliás, maciçamente mulheres. As mulheres têm todas, viu? Movimento estudantil e tudo. E que eles ganharam espaço para começarem a poder exercitar um pouco a opinião. E daí descobriram que podem ter opinião. E descobriram que a opinião tem que estar escudada em valores éticos. O que vão fazer lá na frente? Vão jogar eles de volta para a opinião controlada? Então você está tendo para todo lado que você está vendo espolcar esses gritos de liberdade aí, sabe? Mas não dá para saber o que vai ser. Quanto tempo vai levar, né? Vai levar, porque as coisas estão sendo destruídas, né? Estão sendo destruídas. Por isso, quando eu vejo alguns analistas políticos falando, não podemos enfrentar 2 impeachment. Eu falei, gente, eu fui contra o impeachment do Collor, fui contra a tentativa de impeachment do Fernando Henrique no começo do segundo governo, contra as manipulações do mensalão, contra o impeachment da Dilma, mas o Bolsonaro não é um presidente normal. O Bolsonaro é um risco efetivo ao país, é um risco efetivo à ordem democrática. É um neofascista. Acho que ele nem tem elaboração para tal, né? É um miliciano. É um miliciano. Isso aí, pessoal. Isso aí. Nassif, a gente sempre termina aqui com um recado final do entrevistado. Quer falar alguma coisa, Rodolfo? Não, tudo bem. Eu tive em Belo Horizonte, desse que chama Segunda Resistente, bem interessante lá, que estava... daí, quando a gente fala dessa luta que está sendo travada aí, quando se fala em Brasil, as famílias brasileiras, que eles gostam de evocar as famílias brasileiras, daí você olhava aquele público lá na frente, as crianças juntas, as famílias brasileiras somos nós. Não pode ser, a família brasileira não pode ser aquele arremedo da família Bolsonaro, feito em torno do ódio, das ligações subterrâneas. Isso aí não é a família brasileira, isso aí é uma coisa que veio dos porões aí. Então essa luta pela legalidade aí é uma luta que você faz em respeito aos avós, aos pais e aos filhos. Então e a família brasileira, nós fomos criados aí em cima da solidariedade, em cima da amizade familiar. Então, essa contaminação que veio aí, rachando as famílias, inclusive, esse ódio, é uma onda que vai passar. Como passou nos Estados Unidos, em vários momentos aí do macartismo, em 64 mesmo. 64, aquele clima de ódio é muito similar agora, 68, né? O inimigo destruir, não ter... Então, eu acho que digamos, é uma luta que dá muito trabalho aqui, mas é um presente você começar a vida profissional enfrentando a ditadura e chegar a essa altura da vida aí defendendo a civilização. Né? Gente, era o recado, a mensagem para os internautas, mas surgiram algumas perguntas aqui dos nossos internautas, o pessoal que está acompanhando, que eu só queria registrar aqui, quem sabe você pode dar uma opinião aqui. O Mário Pizzi pergunta se você acredita que possa haver democratização dos meios de comunicação no país. A classe dominante deixará? E antes disso, para a gente voltar àquele tema inicial aqui da nossa conversa, o Neneu perdi o sobrenome, Neneu comentava sobre o caso aí da transferência de Lula e temendo pela segurança física, pela vida do Lula nesse processo. São dois temas aí que eles trazem, apesar de você já ter dado já essa mensagem. A democratização da mídia virou um tema anacrônico, porque o modelo está acabando. E é interessante, quando você vê com todos os problemas que a mídia, as distorções trazidas por Roberto Tivita, foi a maior praga que já veio para o jornalismo brasileiro, a mídia ela mantinha um grau de organização do debate. Você podia criticar, podia defender,
A partir de um certo momento, digamos, você tinha uma discussão interna, você tinha elementos de autocrítica dentro da própria mídia. Que meus tempos de Folha fazia sempre esses contrapontos aí, que num certo momento foram sufocados. Mas você tinha a organização da informação. Com todos os erros lá, você tinha uma discussão organizada que você ia lá, questionava daqui. Com esse avanço das redes sociais, de WhatsApps e desse modelo, todos esses modelos, o modelo mídia dançou. Dançou. Então não tem mais a relevância que tinha em outros tempos. E faz falta. Faz falta, porque nesse momento que você tenta recuperar os grandes temas civilizatórios, o debate civilizatório, a imprensa tem pouca dimensão, né? Tem uma Globo acuada aí, presa ao seu passado te condena, né? Ela começa a avançar, fazer algumas defesas, daí está presa a Lava Jato, daí é obrigada a recuar de novo. Os demais veículos aí, todos controlados aí por religiões e tudo, né? Esse modelo acabou, não sei o que vem, e é ruim isso aí, né? Não sei o que vem no lugar, não. É ruim. E você vê, quando a Folha começa a mudar de posição o ano passado, o alento que traz. A gente percebe, quando você viaja, assim, aquelas pessoas que obrigado pela... É primeira necessidade, a informação. Só que ficou dispersa aí, um monte de bolhas aí. É um momento complicado, sabe? Ruim com a imprensa, pior sem a imprensa. Que nem as instituições, né? Muita discussão, precisamos acabar com o judiciário, isso e aquilo, pelo amor de Deus. As instituições são centrais, são fundamentais, com todos os erros cometidos, são fundamentais para o país, né? Não tem saída fora das instituições. E esse modelo de rede social destrói tudo, né? Tudo que é poder é destruído. É mídia, é o primeiro escalão é a Lava Jato querendo acuar ministro do Supremo, é o delegado da Polícia Federal querendo intimidar o ministro da Justiça. Não esse aqui, né? Mas o Zé Eduardo, né? Até outro dia eu fui num evento lá em Brasília, lá um filme, aquele filme do golpe, não esse último, é aquele da... O da Guta, né? Que o Zé Eduardo é o ministro da Justiça, é o grande personagem lá, né? Eu falei, eu quero saudar o Zé Eduardo, porque graças a ele nós tivemos tanto o filme quanto o impeachment. Maldade, né? Beleza? Então? Ele pergunta... A situação do Lula. Se corre risco. Olha, eu acabei de receber uma mensagem de uma pessoa que passou por Tremembé. Diz que é um lixo. Diz que é um lixo total lá. A pessoa está em off aqui, mas diz que é um lixo total lá, né? Faz parte desse exercício diuturno da maldade, né? O que fizeram com a dona Marise, com os filhos dele, sufocando até o que ele ganhou, os fundos dele que vieram das palestras, sufocando tudo, né? Financeiramente, destruição. É a maldade mesmo, né? É uma maldade reiterada, né? É pessoa ruim, não são pessoas normais, assim, são instintos ruins, né? Mas vamos ver agora a reação aí, porque nesse momento Lava Jato está virando fumaça, né, de vez, né? Bom, então agradecemos aqui ao Luiz Nassif, que esteve aqui conosco conversando sobre o seu novo livro, conversando sobre a situação do Brasil, o que a gente pode esperar para o futuro imediato, o futuro a médio, né? Lembramos que toda essa discussão, essa conversa, as informações ficam disponíveis no nosso canal de vídeo, o Tutameia TV, no YouTube, é fácil de chegar lá, e no nosso site, tutameia.jor.br. Legal, Nassif, muito obrigada. E vamos nessa, vamos em frente. Vamos em frente, que atrás vem gente. Exato. Tchau, pessoal.